Meus amados, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 1. A gente já vai falar já. E aí, profeta? Uma benção? Hoje, a palavra, eu quero colocar um título para que você possa lembrar dela, amém? Relacionar. E o título da palavra é Ponto de Convergência. Amém? Deus, ele tem um ponto de convergência na vida de toda pessoa. Sabe quando você trabalha toda a sua vida, você vive, você recebe as promessas de Deus e você vai caminhando e parece que demora tanto as coisas acontecerem, e em determinado momento da nossa vida parece até que aquilo vai vindo como uma carga sobre nós, né? E a Bíblia fala assim que a promessa tardia, ela entristece o coração, né? Então a gente vai se desanimando, não é verdade? Mas há um ponto na vida do cristão, em um determinado momento da vida do cristão, em que Deus, ele pega tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, independente das circunstâncias, e vira o seu cativeiro. Amém? Então eu quero trazer uma palavra aqui, mas eu queria que você deixasse aberto aí, só um minutinho para a gente fazer um comentário, em cima até do que a minha esposa falou aqui, a Nani, né? Todos os anos, no final do ano, as emissoras de televisão, elas fazem um programa chamado Retrospectiva, e aí colocam o ano em que aquela retrospectiva vai ser feita, não é isso? Quem já assistiu aqui? Todo mundo já assistiu? A Globo faz, a Record faz, eu não lembro se as outras emissoras de televisão fazem. E o que é enfatizado ali? É enfatizado os acontecimentos mais importantes, os fatos relevantes, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. E eu estou ansioso para saber o que vai acontecer e ser abordado em 2020. Porque se a gente olhar para esse ano que está se findando, faltam somente 4 dias, gente, são tantos acontecimentos, não é verdade? Terremotos em tantos lugares do mundo. Lógico que algumas notícias foram ofuscadas pelo tema principal, que era a pandemia, mas vulcões em erupção, terremotos, alagamentos, muitas pessoas morrendo, muita guerra, muita fome, muita coisa acontecendo. E a Bíblia, quando ela sinaliza a respeito desse tempo, ela fala lá em Mateus, que quando vocês ouvirem falar em guerras, rumores de guerras, em pestes, em nação se levantando contra nação, em pai se levantando contra filho, filho contra pai, se atentem, porque ela chama de princípio de dores. Ainda não é o fim, mas é o princípio de dores. A Bíblia faz um paralelo da mulher quando está grávida para dar à luz. Toda mulher que foi mãe aqui sabe muito bem que quando está chegando próximo o dia em que a criança vai nascer, ela começa a ter contrações, e essas contrações doem, não é isso? Vocês são meninas aí? E no começo das contrações, elas são curtas, não tão intensas e com espaçamento de tempo grande entre elas. Conforme vai se aproximando mais ainda o tempo da criança nascer, essas dores elas vão se intensificando e o espaçamento de tempo entre uma dor e outra vai diminuindo, até chegar ao ponto da criança nascer. E quanto mais próximo da criança nascer, mais intensa é a dor e menor são os espaços de tempo. E esse é o tempo que nós estamos vivendo, meus amados. Quem não ouviu falar de guerras? 2018, 2019, 2020, não é verdade? Rumores de guerra, possibilidades de guerra, nação se levantando contra nação, reino contra reino. E o que dirá de pestes? A gente só conhece hoje a mais recente, aquilo que a gente está vivendo, que é a Covid-19. Mas quantas outras pestes já vêm se levantando? Mas eu creio, meus amados, que nós somos a geração do arrebatamento, a geração que vai ouvir as trombetas do Senhor e o chamado do Senhor para encontrar com Ele nos ares, amém? Mas ainda há muita coisa para se fazer aqui na terra, há muita coisa acontecendo. E por que eu falei da retrospectiva? Porque Deus é especialista em tornar a sua dor algo produtivo para você. Deus não perde nada, meu irmão. Nada na sua vida se perde
Se você confia nele, se você coloca a sua confiança nele, nada do que acontece na sua vida se perde, mesmo um momento de dor. Então eu quero que você faça uma autobiografia de você durante o ano de 2020. Tudo o que aconteceu, tudo que você sofreu, né? Talvez a perda de um amigo, de um parente, de um familiar, de uma pessoa próxima. Talvez você perdeu um emprego, talvez você ficou doente, talvez você tenha tido uma perda material, talvez você tenha perdido um relacionamento, mas Deus, e tudo isso traz dor para você, traz ou não traz? Mas Deus é especialista para pegar tudo isso e levar você a um ponto de convergência, aonde Ele vai mudar toda essa situação em bênção, amém? Então para isso a gente vai fazer uma leitura de 1 Samuel capítulo 1, a gente vai ler até o 5, para a gente ter uma noção da vida de um personagem que sofria demais, que era uma pessoa cristã, uma pessoa que tinha uma fé verdadeira, uma pessoa que morava em um lar onde todos eram religiosos, criam em Deus, mas mesmo assim ela passou anos e anos sofrendo, sendo envergonhada e humilhada, amém? Eu vou ler na King James, hoje eu vou ler no celular, porque eu esqueci o óculos em casa, viu, meu irmão? E quando vai chegando a idade, você vai ficando mais difícil a leitura. Mas a minha tradução que eu estou lendo aqui é King James. Diz assim, Samuel capítulo 1, 1 Samuel capítulo 1, verso 1 até o 5. Havia um certo homem levita de Ramataim, Zofim, que habitava na região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Zuf, o Eframita. Eucana, ou seja, esse homem, tinha duas esposas. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum. Todos os anos, Eucana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos exércitos em Siló, onde os filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdote do Senhor. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era o seu amor por ela, ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos. Só até aí, amém? Feche seus olhos só um minuto. Pai, no nome de Jesus, nós cremos que a Tua palavra é infalível, Senhor Deus. Ela é a diretriz, Senhor Deus. Ela é o padrão, ela é a revelação. Ela, Senhor Deus, é a revelação da Tua vontade para a nossa vida. Nela encontramos vida, Senhor Deus. Assim como os Teus discípulos falaram naquele dia, Senhor Deus, para onde iremos nós se só Tu tens as palavras de vida eterna? Nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti e do Teu altar nessa noite, te pedindo que o Senhor venha falar com cada um de nós, assim como está em Hebreus 4:12, que a Tua palavra, Senhor Deus, é uma espada afiada de 2 gumes, Senhor Deus, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e ligaduras. Meu Pai, que a Tua palavra venha essa noite, Senhor, e toque o nosso coração, toque a nossa vida. Fale conosco, Senhor Deus, não apenas aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo, Senhor Deus, toda oposição do inimigo, Senhor Deus, toda distração caia por terra em nome de Jesus, assim como está em Isaías 55, 10 e 11, que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela vai ser ministrada, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, amém? Então Deus, ele tem um ponto de convergência. Nós vemos aqui que a Bíblia mostra em 1 Samuel capítulo 1, inteiro na verdade, mas eu me reservei até o 5, que tinha uma família religiosa, uma família que cria, que acreditava em Deus, que depositava a sua fé em Deus, que cumpria todos os rituais religiosos, né?
Eucana, esse homem, tinha 2 mulheres, tá? Isso era costume judaico, tá? A Bíblia não está propondo ou sugerindo para você ter bigamia ou você adulterar. A Bíblia condena isso, mas era costume do povo naquela época. E Eucana tinha 2 mulheres. A Bíblia conta que uma delas, Penina, era uma mulher abençoada, porque na cultura judaica, na cultura dos hebreus naquela época, aliás, até hoje, ter filhos é sinal de bênção, é sinônimo de Deus abençoar. E a Bíblia fala que ela tinha filhos, fala no plural. Ela tinha muitos filhos, e principalmente o filho homem, era sinal de que Deus estava abençoando. Só que nessa mesma família, dentro dessa mesma estrutura, de uma família religiosa que cria em Deus, que todos os anos subia para oferecer sacrifícios ao Senhor, existia uma mulher chamada Ana. E a Bíblia diz que essa mulher era uma mulher que, embora fosse amada, embora conhecesse a Deus, embora confiasse no Senhor, era uma mulher que, diante da sociedade em que ela morava, na cultura daquele povo, era uma mulher amaldiçoada, porque não podia ter filhos. E ela tinha tudo. A Bíblia diz que Eucana, o seu marido, a amava demais. Veja que nós lemos lá no versículo 4, que toda vez que eles subiam para adorar o Senhor, Eucana pegava as porções e dava uma porção para a esposa, uma porção para cada filho, mas para Ana ele dava dupla porção, porque a amava demais. Aleluia. Deus, Ele nos ama, meu irmão. E talvez você não tenha dimensão, talvez você não tenha noção de o quanto o Senhor o ama, porque nós temos a tendência de colocar a nossa atenção na dor, naquilo que aparentemente está um caos, naquilo que aparentemente está fora do controle. Mas todos nós que cremos em Deus, que colocamos a nossa confiança nele, somos como vaso nas mãos do oleiro. Você lembra de Jeremias 18? Quando Deus ele começa a conversar com o profeta, e ele diz assim: olha, Jeremias, o meu povo, aqueles que confiam em mim, eles estão em um processo de formação, de estrutura, de construção. E para que Jeremias pudesse entender a maneira e a forma como Deus trabalha com o povo dele, Jeremias, ele recebe uma diretriz de Deus, onde Deus fala assim: Jeremias, desce à casa do oleiro. E quando Jeremias desce à casa do oleiro, Deus fica em silêncio e Jeremias começa a observar. E você já viu como o oleiro construía um vaso antigamente? Ele tinha uma máquina que ele ia girando uma madeira, uma plataforma, e ele colocava a matéria-prima ali, que é eu e você. E essa matéria-prima era argila, e ela vinha originalmente com algumas coisas que precisavam ser processadas. Por exemplo, para que o vaso fosse feito de uma forma perfeita, ele não poderia ter bolhas de ar, porque quando ele recebesse o aquecimento do fogo, ele ia explodir. Ele não poderia ter pedaço de galho, então o oleiro começava a amassar o vaso. E você já viu como é que o oleiro constrói um vaso? Ele coloca a matéria-prima sobre a plataforma e ele começa a pedalar, né? Hoje em dia é mais moderno, então existe um motor, e ele começa a amassar o vaso, e ele começa a tirar as impurezas, e aí começa o processo de tratativa de Deus. E aí a Bíblia diz, Deus falando, né? Jesus falando, ele falando assim: olha, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, e todo ramo que está em mim que dá fruto, eu podo. O processo de poda é o que? É corte. Então você perceba que algumas coisas que acontecem na sua vida, que aparentemente não tem lógica, porque causam dor, pode ser o processo de tratativa de Deus na sua vida, para que você seja formado um vaso de honra. Então ele diz que todo ramo que estando nele que dá fruto, ele poda, e a poda é doído. Assim como a matéria-prima do vaso sendo amassada,
para ser formado, e você já se passou uma situação alguma vez na sua vida em que você estava construindo algo e você tinha tanta convicção, tanta fé, e você acreditava tanto que aquilo ali ia dar certo, e você fazia propaganda para as pessoas, e você falava com tanto entusiasmo, e quando chegou no fim, já para terminar tudo, para se consumar tudo, aquilo desabou de cima até embaixo. Pois a parábola do vaso e do oleiro, ali em Jeremias 18 diz que quando o vaso estava sendo formado, já no processo final, antes de entrar para o forno, a Bíblia diz que o vaso se desmancha na mão do oleiro. E Deus fala: Jeremias, esse vaso, esse barro, essa matéria-prima é o meu povo. É cada um que crê em mim, que confia em mim, e eu sou o oleiro. Meu irmão, mesmo que as coisas pareçam fora de controle na sua vida, eu quero que você entenda que o Todo-Poderoso, soberano, tem domínio e poder sobre a sua vida. E mesmo que tudo que você está vivendo ou viveu em 2020 pareça um caos e pareçam que vai destruir você, na verdade é a matéria-prima de Deus para honrar a sua vida, amém? Eu estou pregando a sua palavra, porque dentro dessa família religiosa que cria em Deus, que confiava, que adorava a Ele, que subia ano após ano, que cumpria todos os rituais religiosos, existia uma mulher que sofria demais, que era angustiada, que era ofendida pela sua rival Penina, porque ela era tida como amaldiçoada, porque não tinha filhos. Ela viveu anos e anos, e naquela matéria-prima que era a dor dela, Deus constrói, na verdade, a vitória dela e leva ela ao ponto de convergência. Quais eram algumas características que Ana tinha? Veja, a Bíblia diz que Ana não tinha filhos, então ela era uma improvável, não é verdade? E quantas vezes você olha para você mesmo e você pensa que você é um improvável, e você acha que não vai conseguir viver, assim como a Nani falou aqui, aquilo que Deus planejou e projetou para a sua vida. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: eu bem sei os planos que tenho sobre vós, diz o Senhor, planos de paz e não de o mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Meus irmãos, você sabe o que é uma profecia? Eu vou explicar para você o que é uma profecia. Uma profecia é quando Deus usa um homem, um ser humano comum, para transmitir em linguagem humana a intenção que tem no coração dele. E não existe profecia maior do que a palavra dele. E ele diz: eu bem sei os planos que tenho sobre vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal. Aleluia. Meu irmão, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. É que o meu jeito de pregar é calmo mesmo, mas eu quero fluir na palavra, porque a palavra de Deus, ela tem um poder, ela tem uma carga, e essa carga de poder que há na profecia bíblica, ela pega tudo aquilo que é dor em você e converge para a bênção do Senhor. Porque Ana era uma mulher improvável, porque não tinha filhos, todos os anos adorava o Senhor, mesmo não recebendo resposta imediata. Ela cria, mas ela era uma mulher que a Bíblia está falando, lembra lá do versículo 5, diz que foi o Senhor, o próprio Deus, que a deixou estéril. Mesmo assim, ela continuou adorando ao Senhor todos os anos, não murmurava, não reclamava. Aí a gente começa a entender alguns princípios da palavra de Deus, não é verdade? A palavra de Deus diz que em tudo dai graça. Como, Val? Se eu perdi meu emprego, como se uma pessoa que eu amava tanto morreu? Como se eu perdi a minha casa? Hoje eu estava lá conversando com a minha vizinha, e ela falando que um amigo deles foi viajar e quando voltou a casa tinha pego fogo e perdeu tudo que tinha. Eu fico imaginando o coração dessa pessoa. E mesmo que você tivesse passado por uma tragédia dessa magnitude ou coisa pior, meu irmão, entenda que
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, aqueles que de antemão conheceu, o predestinou. Sabe, Deus ele tem um projeto e tem um propósito para você, meu irmão. A Bíblia diz assim, olha, que no mundo vocês terão aflição. Mas qual é o poder da palavra profética? Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, é Jesus falando. Sabe, há um poder, há uma carga nessa palavra. Eu quero que você olhe para 2021, embora o cenário não pareça favorável, crendo que Deus pode fazer coisas grandes na sua vida. Amém? A fé é muito poderosa, meu irmão. E a fé ela é gerada na intimidade, na confiança em Deus, mesmo que as circunstâncias pareçam totalmente contrário, mesmo que pareça que Deus te esqueceu, Ele te ama, Ele te dá porção dupla. Sabe quando Deus ele te dá porção dupla? Quando Ele derrama unção sobre você? Sabe quando Ele traz uma palavra que queima teu coração, que você se quebranta, você se arrepia, você fala, rapaz, isso falou comigo? Tem, sei lá, 50 pessoas, eu não sei, 40 aqui dentro, eu não sei. Mas parece que Deus está falando com você. Na verdade isso é uma semente. Deus ele está investindo uma porção na sua vida, e você vai pegar essa semente, tá entendendo? Isso vai ser uma ferramenta de convergência. Amém? Então Ana confia em Deus, e Ana começa a construir um altar de adoração. E é interessante que as ferramentas e a matéria-prima que a Ana usa não são naturais, são espirituais. Ana pega todos aqueles insultos que Penina fazia a ela, Ana pega a vergonha que ela sofria, Ana pegava a decepção, porque todos os anos ela subia para adorar ao Senhor, crendo que a resposta viria naquele tempo, e ao invés dela reclamar, murmurar, ela constrói um altar ao Senhor. Bom, mas não já tinha um altar? Não já tinha em Jerusalém? Eucana não subia junto com a família para adorar? Mas a Ana constrói um altar especial, um altar de adoração. Você quer ver uma coisa? Lá no verso 10 desse mesmo livro de Samuel, fala da matéria-prima que Ana usava para construir esse altar. Verso 9 e 10, 1 Samuel, verso 9 e 10. Diz assim, olha, certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. E olha o segredo do altar de Ana. Meu irmão, eu creio que essa matéria-prima que a Ana tinha aqui, todos nós temos. Alguns em uma intensidade maior, outros menor, mas todos nós temos alguma coisa para colocar diante do altar do Senhor. Eu sou apaixonado por um trecho da Bíblia que está lá em Apocalipse 22, 5, diz assim, que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Isso está falando lá, quando a gente estiver lá na glória. Mas existe uma verdade profética por trás de tudo que Deus fala. Sabe o que eu entendo com isso? Que toda lágrima tem um propósito diante do Senhor, quando você apresenta a Ele, quando você chora a Ele. E no verso 10 diz assim, ó, e com a alma profundamente sofrida, chorou muito. Olha o ponto de convergência da Ana. E orou ao Senhor. Olha só o voto que Ana faz. No verso 11 diz assim, e fez o seguinte voto, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho, homem, ela é específica, então prometo que dedicarei a ti
Yahvé por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo, no caso o cabelo do filho dela, e a sua barba jamais serão cortados. Enquanto ela seguia em sua oração na presença do Senhor, Eli observava os movimentos de sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, preste atenção nessa palavra, como é que ela estava orando? Silenciosamente. Seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som da sua voz. Então Eli imaginou que ela estivesse embriagada e lhe repreendeu: mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Ana constrói, mesmo sendo julgada, Ana constrói um altar, que eu quero denominar aqui de altar de 2 pilares. Amém? E eu vou falar de uma coisa muito simples. Eu vou falar de disciplina espiritual. O que é disciplina espiritual, Val? Disciplina é aquilo que você precisa fazer para manter a sua vida de intimidade e comunhão com Deus. É aquilo que traz saúde espiritual. É aquilo que gera fé em você. É aquilo que estrutura a sua vida, os seus princípios morais embasados na palavra. Quais são essas disciplinas espirituais? É muito simples. A gente fala sempre aqui: oração, jejum, meditação na palavra, adoração, contemplação, TSD, tempo a sós com Deus. Ana, ela constrói um altar em cima de 2 desses pilares. E o primeiro pilar, meu irmão, é a oração. Mateus capítulo 6. Verso 5. Vai falar sobre esse pilar. Eu sei que você já escutou tanto sobre oração, mas eu creio que Deus, Ele quer falar alguma coisa com você. Sabe por quê, meu irmão? Eu não sei se isso aconteceu com todo mundo, mas de março para cá, depois que as medidas de segurança, que foram colocadas, onde os comércios foram fechados, onde a gente tinha que ficar em casa, aonde a gente tinha que manter a distância, é o que a gente está fazendo, usar o álcool em gel, enfim. Parece que depois que tudo isso aconteceu e nós aparentemente tínhamos mais tempo para investir na intimidade com Deus, parece que as coisas começaram a se acumular, os trabalhos, os serviços, as preocupações, e parece que em vez da gente se aprofundar na intimidade, na comunhão com Deus, parece que a gente ficou mais superficial. Não sei se vocês perceberam isso. Por exemplo, a Nani, minha esposa, está trabalhando home office em casa, e hoje ela não tem mais tempo. Ela tinha muito mais tempo antigamente do que hoje. Parece que é tanta coisa, tanta tarefa, e quando a gente se pega no meio dessas tarefas, a gente corre o risco de negligenciar um pilar poderoso que é a oração. Mas não é qualquer tipo de oração, meu irmão, porque a oração tem muito poder. A minha mãe, 82 anos, mulher de oração. Quem vai lá na minha casa, lá no Nordeste, que fica um pouco lá, já percebe essa característica, porque minha mãe é muito discreta na oração dela. Mas mesmo sendo muito discreta, não tem como não perceber. Minha mãe acorda às 5 horas da manhã todos os dias. E aí ela põe a meia, é muito engraçado que ela põe uma meiazinha e ela fica só de meia andando na casa. Aí ela vai até o canto da casa e volta, e orando. E ora, e ora, e ora. E ela aproveita para fazer o exercício dela e orar, 82 anos. E ela passa ali mais ou menos 1 hora orando, todos os dias, todos os dias. E isso, meu irmão, é desde que eu conheço a minha mãe. Desde que eu tenho lembrança e memória dela, sei lá, 8, 9 anos talvez de idade, ela tem esse hábito, esse costume. E aí a minha mãe, ela tem um ditado.
que é um ditado poderoso, que ela diz assim, olha, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Amém? Então você quer mover os céus ao seu favor? Você quer fazer germinar essa semente de angústia, de dor que talvez você tenha vivido em 2020? A receita está aqui, ó. Mateus, capítulo 6, verso 5 diz assim: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Aí no verso 6, aqui está a chave do segredo. Mas tu, quando orares, faz o quê? Entra onde? No seu quarto e fecha a porta e ore ao Senhor em secreto, porque o teu Deus, que te vê em secreto, te recompensará. Amém? Amém, meus irmãos? E como é que é essa recompensa? O que está falando aí? Essa recompensa é quando ninguém está vendo? A recompensa é pública. Então quando você investe tempo buscando ao Senhor em oração, você começa a gerar algumas coisas. Quando a gente ora em público aqui como igreja, e eu gosto, eu amo, quando eu estou na escola de profetas aqui, a gente usa muito esse momento para orar e para profetizar. Por quê? Porque há um poder, há uma chave, há um segredo na palavra de Deus. Quando Jesus fala com Pedro assim: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e sobre ela as portas do inferno não prevalecerão. Jesus estava dando uma chave. Jesus estava falando assim: olha, tudo que vocês concordarem aqui na terra, tudo que vocês disserem sim, será dito sim também no céu. Então ele dá um poder e uma chave à igreja. Então quando a gente está reunido como igreja, Deus se manifesta, e o poder dele se manifesta, e portas são abertas, e coisas acontecem. Então eu adoro orar com as pessoas. Então quando Deus ouve a oração do seu povo, da sua igreja, ele se manifesta como rei, como soberano, como governador, como todo-poderoso. Mas quando você está no seu quarto em secreto, a Bíblia diz que ele se revela para você no secreto, ele se revela como Pai. E aí o que acontece? Duas características do amor de Deus e da bondade dele se manifestam em você, ou seja, começam a entrar em ação na sua vida. A primeira característica é a misericórdia. É um atributo de Deus. Você sabe o que é misericórdia? A gente usa muito a palavra, né? Mas não tem noção do que significa misericórdia. É muito simples. Misericórdia significa juntar o seu coração à miséria de outrem, ou seja, de outra pessoa. É você se compadecer. Misericórdia é tudo aquilo que a gente merecia de juízo sendo derramado sobre nós, mas não acontece. Por quê? Porque a Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Amém? Então imagine quantos livramentos Deus te deu, meu irmão. Você está aqui, você está vivo. E se você fosse uma das vítimas dessa enfermidade? Misericórdia. Então toda vez que você entra no secreto com Deus, um dos elementos do amor dele, um dos fragmentos que é uma característica da divindade de Deus, se manifesta em você, que é misericórdia. E o outro é graça, é favor imerecido. Quando você ora, você recebe graça da parte de Deus. Amém? Então se torna um direito adquirido através do Senhor Jesus Cristo. Então o primeiro pilar é a oração no secreto.
E a minha pergunta para você é uma pergunta de retórica, você responde para você. Quanto tempo você tem investido no secreto com o Senhor? Você percebe que talvez você tenha passado tantas lutas, tantas aflições, porque às vezes a gente não perde emprego, às vezes a gente não fica doente, mas às vezes a gente vive numa angústia tão grande, não é verdade? Não é verdade? Quem em 2020 não ficou ansioso, angustiado, sabe, atento a, meu Deus, e agora, o que vai acontecer? Eu lembro muito bem do que Deus falou para mim, gente, foi para mim mesmo assim, foi uma palavra rema e eu estendo para vocês, porque é o poder da palavra de Deus. Quando começou tudo isso, esse negócio de contaminação e tal, tudo mais, Deus falou assim, olha, bem claro para mim, falou assim, nenhum mal chegará à sua tenda. E os meus avós adotivos, né? Porque os avós da Nani eu adotei para mim, tanto os avós paternos quanto maternos, eu amo demais aqueles velhinhos, sou apaixonado por eles. Eu encho meu beijo, meu vô de beijo, ele não gosta, que ele é pernambucano, arretado, cabra, né? Cabra macho, ele não gosta, mas eu encho ele de beijo, porque eu adoro aqueles velhinhos. Mas são pessoas de idade, que já têm algumas enfermidades, e eu sei que se eles contraírem uma enfermidade, eles podem morrer. E Deus livrou, Deus guardou, tanto eles como minha mãe, como minhas irmãs, sabe, como as pessoas que estão em minha volta. Então, a promessa de Deus se cumpriu. Mas eu lembro que todas as vezes em que eu parei de descansar no Senhor, buscando Ele em oração no meu secreto, meu irmão, meu coração começou a ficar angustiado. A gente começa a ficar com medo. Então, oração no secreto. Vem sobre você misericórdia e graça. Amém? Esse é o primeiro pilar. E a Ana derrama o seu coração em oração, em choro, em pranto. Segundo pilar é o jejum no secreto. Lá em Mateus, mesmo capítulo 6, só que o verso 17, 18 diz assim, olha, tu, porém, é mais uma diretriz do Senhor sobre um altar, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas. Ou seja, o jejum é como? Secreto. Tem pessoas que são inocentes, né? Está começando na fé, aí faz um jejum, já conta. Teve até um menino, né? Não vou falar o nome dele, mas a gente orou por ele. E aí ele ficou tão alegre, rapaz, o cara não fez nem confissão de fé, mas já fez um jejum e passou um dia, 24 horas orando, hein, gente? Acaba tá mais crente do que eu. E aí ele veio com uma alegria tão grande, falando assim, nossa, Val, eu fiz um jejum assim, assim, assado, né? Mas Deus, ele recebeu aquele jejum, porque não foi intenção dele, sabe, parecer espiritual. Na verdade, aquilo era fruto de desejo, fome, anseio e vontade de conhecer a Deus. Mas a Bíblia está falando aqui, olha, quando jejuar, lava o teu rosto, se perfuma, coloca uma roupa bonita, um sorriso no rosto. Ou seja, guarda para você. Porque o jejum em secreto tem muito poder. O jejum é uma das armas espirituais mais poderosas que existe. No verso 18 diz assim, olha, para não pareceres aos homens que jejuas, secreto, mas ao teu Pai. O jejum em secreto, ele tem a capacidade, ele tem o poder de atrair a atenção de Deus para a sua vida, meu irmão. Você sabia disso? Está aqui, ó, na continuação do versículo, ó. Para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto, te compensará, te recompensará publicamente. Então vocês perceberam que a oração em secreto faz com que Deus ele olhe você, que ele perceba você, que o jejum em secreto faz com que Deus ele perceba você. Está entendendo? São coisas simples, não são? Mas por que a gente não pratica? Porque a gente deixa se levar pelas angústias, pelas preocupações, pelas atividades. Eu quero que você nessa noite, meu irmão, você entenda esse princípio.
O jejum é a maior ferramenta sobrenatural. O jejum ele traz autoridade, coragem, ousadia. O jejum tem a ver com a capacitação física de suportar a revelação da glória de Deus em você, meu irmão. Você quer ver que o jejum traz autoridade? Certa feita, os discípulos de Jesus estavam em uma comunidade e foram expulsar um espírito, um demônio de uma pessoa, e aí o demônio não saiu. E aí o pai dessa pessoa leva essa pessoa até Jesus e pede para que Jesus expulsasse, e diz que os discípulos dele oraram por ele, mas não conseguiram expulsar. Jesus dá uma ordem e o demônio sai. E por que os discípulos não conseguiram expulsar? Lembra que Jesus faz uma repreensão a eles? Faz assim: homens de pequena fé. E aí ele traz um ensinamento, ele fala assim: há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Autoridade, meu irmão. Autoridade para expulsar o mal. Autoridade para mandar demônio embora. Autoridade para mandar a enfermidade embora. Isaías 53, 4, 5. Né? Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando você jejua, você tem poder e autoridade sobre a palavra de Deus. Aliás, através da palavra de Deus. Eu sei que o jejum é desagradável para a nossa carne, não é? Você já percebeu que quando você jejua, você fica mais quebrantado? Eu já falei antes aqui, para que serve o jejum? O jejum ele serve para você, para trazer percepção espiritual da presença do Senhor Jesus Cristo. Sabe onde é que isso está registrado? Lá quando Jesus é perguntado assim, fala: olha, os discípulos de João jejuam, mas os teus discípulos não. Jesus fala assim: pode os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está presente? Ele está fazendo uma parafrase ali dele. Ele é o noivo, os convidados do noivo são os discípulos. E ele fala assim: pode os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está presente? Aí ele continua ensinando: olha, dias virão em que o noivo lhe será tirado, então nesse dia jejuarão. E por que Jesus fala que não era necessário que eles jejuassem? Porque Jesus estava presente fisicamente junto com os discípulos. Então ele fala: olha, quando eu for retirado e vocês quiserem que eu venha no meio de vocês, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no seu nome, ali eu estarei. Então jejua que a presença de Deus vem. Jejua que vem a autoridade do Senhor Jesus sobre a sua vida. Jejua que vem as palavras proféticas. Jejua que vem o entendimento, o discernimento. Jejua que vem a paz que excede todo o entendimento. Jejua que vem a germinação daquilo que Deus está colocando na sua vida. Lembra que eu falei que é um ponto de convergência da sua dor? O ponto de convergência da sua vida, meu irmão, é o ponto em que você constrói um altar diante do Senhor, em jejum, em oração, em planto, em súplicas, em choro. Confia nele. E aí quando você deposita, aí ele vem e ele faz aquilo que ele fez em Ana. Eu quero ler só o final de Samuel aqui. No verso 17, quando Ana constrói esse altar diante do Senhor, e ela entrega ao Senhor o seu choro, como nós vimos ali, a sua alma amargurada, as suas dores, as suas angústias, as suas tristezas, as suas incertezas. Talvez a gente tenha no nosso meio aqui pessoas que têm incertezas para o ano de 2021. Eu vou falar uma coisa para vocês, viu, meu irmão? A gente estava há 2 semanas atrás reunidas, um grupo de amigos orando. E a pastora Aline, ela não está hoje presente aqui, mas todo mundo conhece, né? Pelo menos a maioria, esposa do pastor Beto. A pastora Aline é uma profeta, ela é uma profeta de ofício e ela é uma profeta de dons, tá? Ou seja, ela tem a espada do Senhor. Você vê que quando ela prega aqui, o teu coração queima. Queima ou não queima, meu irmão? A espada come, né? Porque ela recebeu, tá? O ofício de profeta, de pregar a palavra de Deus, de transmitir aquilo que está no coração de Deus em linguagem humana.
E ela faz através da palavra. E a gente estava orando, e é engraçado porque quando a gente começa a orar, né, presbítera Com é líder da intercessão e ela sabe muito bem isso. Quando você começa a orar pela nação, quando você começa a orar pela igreja, quando você começa a orar pelas pessoas, meu irmão, vem uma carga espiritual tão grande. E a gente começou aquele momento de oração, eram umas 5, 6 pessoas, eu não lembro ao certo. A gente começou aquele momento de oração chorando, mas veio um choro, sabe, uma dor no nosso coração, um quebrantamento, sabe, parece que Deus estava mostrando para a gente tudo aquilo que tinha acontecido em 2020, e pessoas que não conseguiram enxergar que Deus é poderoso para reverter a dor em bênção, em alegria. Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Parte B desse salmo. E aí veio aquele choro, mas passado mais ou menos uns 20 minutos de oração, meu irmão, veio uma presença de Deus tão forte, tão intensa. A gente começou a chorar, a gente começou a adorar a Deus, a gente começou a profetizar aqui. E aí quando terminou o nosso momento de oração, Deus deixou muito claro e testificou, tanto no meu coração, como no coração dela, como no coração de todos aqueles que estavam aqui, que 2021, independente do que aconteceu em 2020, Deus derramará uma unção de avivamento, de prosperidade, de cura, de avanço, de aceleração. Se você crê nisso, eu queria que você desse um glória a Deus, uma salva de palmas a Jesus. Você crê, meu irmão? Você tem que tomar posse dessas coisas. E aí meu coração se alegrou, porque eu entendi que nós sofremos durante todo um ano, mas Deus marcou hoje um encontro com você, porque Ele tem um ponto de convergência na sua vida. Ele vai fazer a sua dor se transformar em alegria. Amém? Eu queria tirar um tempo contigo para orar. Deixa eu ler aqui, eu ia esquecendo aqui a parte mais principal. 1 Samuel capítulo 1, verso 17 em diante diz assim: Então ele disse: vai-te em paz, na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Olha o poder da palavra profética de Deus. Ao que ela respondeu: que a tua serva alcance graça diante de ti, e que pense sempre bem da minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu o seu caminho, comeu e em seu rosto já não havia mais desalento. Por quê? Porque Deus fez convergir toda a dor dela, e o resto da história a gente já conhece. O que acontece? Ana vai para casa, tem relações íntimas com seu esposo, concebe um filho, um grande homem de Deus, Samuel, o profeta. Fica com ele somente o tempo do desmame, quando a criança para de mamar. Depois entrega essa criança ao Senhor, e Deus dá muitos filhos a Ana, meu irmão. Só para você saber, Samuel foi um dos maiores homens de Deus registrado na palavra, porque ele foi profeta, sacerdote e juiz, e trouxe alinhamento de Deus ao povo dele. Amém? Então Deus, ele vai trazer sobre você uma convergência sobre o momento da sua dor. Eu sei que está um culto bem calmo, mas eu não fico me preocupando. Olha que eu gosto do mistério, hein? Eu gosto do reteté. Mas eu sei quando a espada de Deus está tocando você, e hoje ela vem para tratar a sua vida. Amém? Você é um vaso na mão do oleiro. Lembra do vaso? Quando Deus manda Jeremias descer, se coloque no lugar do vaso. Mesmo você tendo tantas promessas de Deus, não parece que às vezes as coisas estão fora de controle? Mas lembre-se que o poderoso oleiro, o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, estava e está com as mãos sobre o vaso. Ele é soberano, e Ele tem tudo sob controle na sua vida. Amém? Eu quero tirar esse momento sentado mesmo.
eu queria que você trouxesse a sua memória, na sua mente, ao seu coração, projetos, sonhos, intentos, algumas promessas que você recebeu ao longo da sua vida. E no primeiro momento, você recebeu com tanta alegria, mas passou-se o tempo, e as angústias, as dificuldades, as dores, as provações, as afrontas, as vergonhas, fizeram-lhe pensar que essas promessas não se realizarão. Eu quero que você traga a sua memória, sabe por quê? Porque isso é matéria-prima de Deus em você, para fazer convergir tudo isso em alegria. O profeta Abacuque, aleluia, ele fez uma das maiores e mais poderosas orações em meio ao caos. Em Abacuque capítulo 3:17, ele diz assim: ainda que a videira não floresça, ainda que não haja fruto na oliveira, ainda que as ovelhas do curral mintam, ainda que não haja gado, ainda que não haja provisão, ainda que não haja coisas que alegram o meu coração, ainda que aparentemente tudo esteja em caos, eu louvarei ao Senhor, ao Deus da minha salvação. Então eu queria que você nessa noite agora fechasse os seus olhos e começasse a orar a Deus e colocar diante dele todas essas dores, essas angústias, todas essas aparentes derrotas, tudo aquilo que aparentemente veio para destruir você, a sua família, a sua casa. Eu quero que você coloque diante do altar do Senhor. E assim como em 1 Samuel capítulo 1 verso 10, quando Ana coloca a sua alma amargurada diante do Senhor e chora copiosamente, mas ora ao Deus da salvação, e por isso é ouvida. Eu quero que nessa noite você coloque diante do altar do Senhor a tua súplica, o teu choro, a tua alma amargurada. Pai, no nome de Jesus, colocamos diante do teu altar, meu Deus, o ano de 2020, meu Pai. E não só isso, mas todas as promessas que parecem tardias em nossa vida, Senhor, colocamos diante de Ti, porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso, que é soberano, que está sob controle. Ah, poderoso Deus, quem é como o Senhor? Oh, meu Pai, colocamos diante do Teu altar a nossa vida. Queremos construir esse altar que Ana construiu, um altar em oração, Senhor Deus, no secreto, meu Pai, porque é ali no secreto que o Senhor nos vê, é ali no secreto que o Senhor gera em nós intimidade de pai e filho, é ali no secreto que o Senhor faz germinar a semente, Senhor Deus da fé. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar diante do Teu altar a nossa vida, te pedindo perdão, porque se até aqui nós temos sido negligentes, Pai, com a nossa vida de intimidade, comunhão com o Senhor, meu Pai, nós queremos te pedir nessa noite que o Senhor venha nos levar, Pai, à sala do trono, a um lugar de encontro, a um lugar de intimidade, a um lugar onde orações são respondidas. Ah, poderoso Deus, nós queremos te pedir que o Senhor nos leve, Pai, a um momento, Senhor Deus, onde nós vamos entrar no centro da Tua vontade, onde nós vamos jejuar, Senhor, não porque somos melhor do que ninguém, ao contrário disso, porque nós precisamos conhecer ao Senhor, nós precisamos
queremos, Senhor Deus, ver a tua face, a tua presença, assim como Moisés ali naquele monte, Senhor, ele disse: Senhor, eu quero ver a tua face, nós queremos ver a tua face sobre a nossa vida. Por isso, meu Deus, abre os céus e desce sobre esse lugar, abre os céus e desce sobre a nossa vida, abre os céus e desce sobre essa igreja. Pai, em nome de Jesus, como ministro da tua palavra, como teu profeta, eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus, que 2021, essa unção de aceleração, de crescimento, Senhor Deus, virá, Senhor, sobre a nossa vida. Aqueles que estão inativos serão, Senhor Deus, produtivos em nome de Jesus. Aquelas promessas que foram engavetadas, que pareciam tardias, elas se cumprirão para a glória, honra e louvor do teu nome. Pai, em nome de Jesus, estende a tua mão sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Faz mais uma vez, no meio da tua igreja, no teu povo, as tuas maravilhas. Nos leve, meu Pai, a um lugar de descanso da tua soberania sobre nós, para que nós possamos viver as tuas promessas sobre a nossa vida. Eu queria que você ficasse em pé, mas continuasse orando e adorando ao Senhor. Querido e poderoso Espírito Santo, por onde quer que a tua palavra, Senhor Deus, diz que não é nem pela força, nem pela violência, mas é pelo teu Espírito. Por isso eu te peço, Espírito Santo, traz ao coração da tua igreja, traz ao coração do teu povo, Senhor Deus, as tuas promessas, assim como o profeta Eli profetizou na vida de Ana e disse que seja feito conforme aquilo que ela estava pedindo. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha incendiar o coração do teu povo, da tua igreja, que o Senhor venha dar ânimo, bom ânimo, Senhor Deus, para enfrentar esse ano debaixo das tuas asas. A tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra das tuas asas descansará. Meu Deus, traz descanso, Senhor Deus, ao nosso coração, traz descanso à nossa alma, Senhor Deus. Assim como Abacuque orou, meu Pai, mesmo que nós não vejamos imediatamente, Senhor Deus, isso se cumprir, Pai, mesmo assim nós louvaremos ao Senhor, adoraremos ao Deus da nossa salvação. Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado pelo ano de 2021, porque foi um ano de aprendizado, Senhor Deus, aonde a nossa fé foi provada, Senhor Deus. Mas o Senhor nos manteve segundo a tua vontade, para a glória, honra e louvor do teu nome. Muito obrigado porque o Senhor nos livrou de tantas coisas, Pai. Queremos declarar como igreja aqui nessa noite: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelas tuas promessas. Muito obrigado, Senhor, porque cremos que todas as dores em que sentimos e passamos é apenas a matéria-prima para que o Senhor opere um milagre poderoso em nome de Jesus. Aleluia. Adore ao Senhor. Mais fundo do que já estive. Deixa Deus tomar. Minha fé será mais firme. Deixa que esse Senhor, em tua presença. Deixa que o Espírito Santo guia-me para que em tudo em ti confie. Deixa que Deus trate com você. Sobre as águas eu caminho. Deixa que Ele arranque por de você o onde jugo. quer que chame. Ei, poderoso Espírito Leva-me Santo. mais fundo do Aleluia. que já estive. Aleluia. Minha fé será
mais firme. Derrame as suas Senhor, lágrimas. em tua Ele é um Deus que interpreta lágrimas. A sua lágrima é um incenso. Pra que em tudo em As suas lágrimas têm ti cheio diante do Senhor. eu caminho. Abre a tua boca Por pela onde enxerga quer do que Senhor. chame. Oh, glória! Leva-me Deus mais poderoso. fundo que Deus que já faz milagres. estive. Minha fé será mais Oh, firme. glória! Senhor, em tua presença. Oh, glória! Toque o coração do Senhor. Pra que em tudo Derrame a sua alma. confie. Sobre as Derrame a sua alma águas nessa eu noite. caminho. Derrame em oração. Onde quer que Derrame em chame. prantos. Leva-me mais fundo Ele é o Deus que te que escuta. já estive. Ele é o Minha Deus que fé te ouve. será mais firme. Ele é o Deus Senhor, que em recebe a tua tua oração. presença. Aleluia! Guia-me para Aleluia. que em tudo em ti Aleluia. confie. Oh, Sobre as águas eu caminho. Por Oh, onde Ramanagashevadaramase. chame. Eu profetizo em nome de Jesus que a tua família será tocada. Deus vai tocar algumas famílias aqui. 2021 é um ano de restituição. Atos 16:31. Se tu crer, será salvo tu e a tua casa. Ei, que anaramasho de cantaramache dererei bararás. Onde eu dou cotoramache dererei. Acaso há alguma coisa impossível para o Senhor? Nada é impossível a Deus. Ei, te andaramache de cantaramache. Re te autoromoche de cantaramache. Deus trará restituição para casamentos. Deus vai restituir a vida financeira, material. Olha, eu não sou um pregador de teoria, eu estou teologia da prosperidade. Eu creio no que Deus está falando. Deus vai abrir as portas no meio do caos. Porque é no deserto o lugar mais propício para Deus fazer milagre na tua vida. Está passando no deserto, meu irmão? É o lugar certo. Não existe coincidência no mundo espiritual. Não existe coincidência no reino de Deus. Existe Jesuscidência. Você podia estar na sua casa, mas Deus te chamou aqui hoje para falar para você que o deserto que você está passando é o lugar mais propício para Ele fazer um milagre na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Receba isso em nome de Jesus. Eu queria que você louvasse ao Senhor com a salva de palmas. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto você bate palmas, adore ao Senhor.